Amém, irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós podemos tomar seu assento, por gentileza, e nós vamos aqui meditar um pouco num texto bíblico. Durante a semana passada, Deus colocou no meu coração essa palavra, e nesta noite eu tenho a oportunidade de estar ministrando, então eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E também, no final de semana, foi um final de semana abençoado, aconteceu a conferência de ciência bíblica ali no Casar, graças a Deus. Foram 2 dias, eu tive ali no domingo, mas alguns irmãos estiveram tanto no sábado, tanto no domingo, outros estiveram no domingo, outros no sábado, mas foi uma bênção, irmãos, algo maravilhoso. Foram ministrações que vieram direto do céu. Deus usou muito reverendo Erli, pastor Ezequias, sua filha também ali, que ministrou a palavra do Senhor. Foram aulas que realmente nos surpreenderam. E no sábado eu não fui até lá, fui no domingo, mas eu vi a transmissão dos irmãos ali, os recortes, as fotos, e foi algo maravilhoso. E até hoje eu conversando com o pastor Edevaldo, falei: pastor Edevaldo, oxalá que todos os anos nós tivéssemos um trabalho desse. Eu sei que não é possível, realizar, porque essa equipe veio de longe, veio do Brasil, e eles estão atendendo aí esse trabalho, essa conferência de ciências bíblicas que acontece. Então não é sempre que se consegue agendar tanto o pastor Ezequias quanto também o reverendo Erli, tanto a sua filha e toda a comitiva que ali os acompanhava. É difícil até mesmo no Brasil reuni-los nesse mesmo ambiente, mas foi algo maravilhoso. E até no domingo o pastor Ezequias Soares, ele falou: irmão, eu mudei até uma agenda para poder vir aqui, porque ele falou que estava muito desejoso de realizar esse trabalho aqui. Ele fez todo o esforço possível, sendo ele o presidente atual da Sociedade Bíblica do Brasil, fez todo o esforço possível para realizar esse trabalho, e nós louvamos a Deus por isso. Foi algo maravilhoso e algo muito edificante para a nossa vida. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 9 em diante. É uma parábola que Jesus nos conta aqui e deixa registrado através do ministério do médico amado Lucas, capítulo de número 18, e nós vamos ver o versículo 9, 10, 11, 12 até o versículo de número 13. Eu acredito que os irmãos são familiarizados com esse texto bíblico, aliás, não somente com esse, mas com toda a Escritura Sagrada. Amém? Todos encontraram? Irmão, Lucas capítulo de número 18, versículo 9 em diante até o versículo de número 13 da palavra do Senhor. Nos diz assim: para algumas pessoas que estavam, estou lendo na versão King James atualizada. É bom nós sempre pontuarmos, assim como ali no domingo e no sábado também foi falado acerca das traduções, porque que acontece. Então você lê uma tradução, você vê de um jeito, e na outra tradução você enxerga de outra forma. A questão da equivalência, foi pontuado ali. Nós aqui temos uma outra equivalência. A King James, ela tem 2 versões. Ela tem a versão King James Fiel 1611, e tem também a King James atualizada, que já passou por uma nova revisão. Então eu estou lendo na versão King James atualizada. Diz assim: para algumas pessoas que estavam que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, confessava: ó Deus, ser benevolente para comigo, pois sou um pecador. Irmãos, nós estamos olhando aqui uma parábola que, como nós sabemos que a grande maioria das parábolas, quase 95% das parábolas que Jesus contou aqui no Novo Testamento, e não foi Jesus que criou esse mecanismo de ensino por meio das parábolas, porque nós vemos também
algumas parábolas no Antigo Testamento. Nós já vemos o uso de parábolas, e ela se perpetuou durante muito tempo, e Jesus fez uso então dessa forma de ensinar. As parábolas, por sua vez, naquela época, elas não eram muito usadas pelos rabinos, não eram muito usadas pelos mestres, os sábios, os eruditos não faziam muito uso das parábolas, e exatamente por conta disso, Jesus frequentemente usava as parábolas, porque as parábolas eram histórias que eram usadas por pessoas mais simples, para tratar de coisas mais simples, coisas mais pontuais, não era usado de forma acadêmica, e exatamente por isso que Jesus usou as parábolas. Ele mesmo diz que ele usou as parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus, para ocultar aos sábios entendido e revelar aos seus pequeninos certas histórias, para trazer certas reflexões. E o versículo de número 9, aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, vai dizer que Jesus então contava ali algumas histórias, estava usando dessa parábola, porque havia algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Então Jesus ele aplica essa metodologia de ensino usando aqui a parábola, e essa parábola era conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Então essa parábola é um pouco diferente das demais, porque ela cita aqui alguns personagens de maneira nominal. Outra parábola que também cita de maneira nominal é a parábola do rico e de Lázaro. Fora essas parábolas, nós não vemos citando lugares de forma muito clara, específica, geograficamente falando, mas aqui dentro dessa parábola nós encontramos alguns elementos que nos fazem compreender um pouco mais que Jesus está falando uma coisa muito mais profunda. Ele cita aqui até mesmo o templo, ele cita o momento de oração, ele cita o publicano, e ele também cita o fariseu. E um pouco antes de você voltar, só para que você possa observar, aqui mesmo no capítulo de número 18, só que no versículo de número 1, vai falar sobre a parábola da viúva persistente. Então fala uma certa viúva, numa certa cidade, um certo juiz, um certo lugar, ou seja, é o que nós chamamos na língua portuguesa de artigo indefinido. Não tem nada definido, uma mulher, um juiz, um lugar. Então que lugar que é? Ninguém sabe que lugar que é esse, ninguém sabe quem é essa mulher, ninguém sabe quem é esse juiz. É só uma forma de Jesus ensinar, né? E a língua portuguesa também nos ajuda com essa questão do artigo indefinido. Mas aqui Jesus, ele cita algumas coisas e ele fala, né? Então, sobre ali esses homens que subiram, no versículo de número 10, ele fala lá: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era ali um publicano. A palavra publicano, na nossa Bíblia, que foi traduzida aqui como publicano, ela tem a chamada, que nós chamamos de etimologia, a origem, né, da palavra. Ela tem etimologicamente, ela vem do latim, que é publicanos, né? A única coisa que muda aqui ao final, que é com o IS, publicanos, que vem do latim, porque os romanos falavam latim, era a língua dos romanos. Então por isso que tem na nossa Bíblia, em muitas traduções, é usada a palavra publicano, mas se tivesse traduzido como cobrador de impostos também não teria problema nenhum, é a mesma coisa, não vai mudar absolutamente nada. Mas etimologicamente falando, a expressão publicano vem do latim, que é publicanos, né? E o que era um publicano? Era um homem cobrador de imposto, era aquele que cobrava imposto. Ele poderia ser tanto um romano ou também um judeu. Eles pegavam alguém, é o funcionário público, né? Daquela época era o funcionário público, ele que cuidava das coisas públicas, né? Por isso que vem o nome publicanos, daquele que cuidava das coisas públicas concernente ali ao governo e ao império. E poderiam ser usados, a grande maioria dos publicanos eram romanos, ou cidadãos romanos, né? Mas eles também, por falta de mão de obra o suficiente de romanos, então geralmente eles pegavam, em certa cidade, eles pegavam pessoas da própria cidade, né, que conheciam melhor os lugares, que conheciam melhor as pessoas, né? Então isso causaria talvez um impacto social menor, e ali eles pegavam alguns publicanos. Um exemplo, no colégio apostólico tem um publicano, que nós chamamos ele de Mateus, mas o seu nome original é Levi, né? Então Levi, que é chamado também de Mateus, ele era um
publicano, ele estava na coletoria e ele foi chamado para seguir a Jesus, e ele foi um dos apóstolos de Jesus que serviu a Jesus também no ministério apostólico, para você ver que Jesus não tinha nada contrário aos publicanos. Mas quando a gente olha, tem um outro publicano bem famoso na Bíblia, que é o Zaqueu. Zaqueu também era um publicano, e é um publicano bem conhecido na Bíblia, né? O de baixa estatura, Jesus foi até a casa dele. Então os publicanos dentro da sociedade, ele tinha uma certa conotação negativa. Por quê? Porque, como eu falei, eles eram cobradores de impostos, e naquela época, a questão de cobrar tributos era uma coisa meio que rudimentar ainda, arcaica, não existia uma tabela, não existia um controle muito bem afinado, como se hoje tem um controle, né? Então ninguém paga mais do que deve, ninguém rouba os impostos, ninguém vai na sua casa receber imposto, ou ninguém é cobrado imposto no meio da rua, aí, pelas esquinas, né? Existe um sistema mais organizado, mas naquela época não tinha. Então muitas pessoas, né, se valiam dessa oportunidade, da função de cobrar impostos, para subtrair, para cobrar mais do que devia. Se era para cobrar 5, cobravam 8, se era para cobrar 8, cobravam 15, né? E aí entregavam os 8, e aí ficava tudo certo. Mas isso corria na chamada boca pequena, né? Que os publicanos, os cobradores de impostos, eles costumavam subtrair desse valor, acabavam tirando mais do que deveriam, cobravam mais vezes do que deveriam. Então eles eram mal vistos pela sociedade, e um certo rancor havia em relação aos publicanos. Mas quando Jesus ele está ensinando essa questão, Jesus não está pontuando a questão política, Jesus não está tratando acerca disso, mas quando nós olhamos aqui no próprio texto, vai falar que eles subiram ali para o templo para orar. Então, tanto o publicano ia no templo, ele poderia, como eu falei, poderia ser um judeu, poderia ser um romano. Provavelmente esse publicano aqui da parábola, né, embora era uma parábola, mas dentro dessa parábola, possivelmente ele seria um publicano judeu, porque ele ia para o templo, né, e o fariseu, que era um religioso, uma mistura de partido político, não dá para a gente entrar nessa seara agora, né, mas o fariseísmo começou lá na época de Esdras, de Neemias, começou mais ou menos naquela época ali que os fariseus iniciaram o seu ministério. Depois eles perderam um pouco o significado, né, mas eles tinham uma vertente muito ainda religiosa, e subiram. Tanto o publicano quanto o fariseu foram ali para o momento de oração. No versículo de número 11, nós vamos encontrar o texto dizendo o seguinte: o fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço. Começou bem a oração, né? Ele começou bem, a oração dele começou bacana. Deus, eu te agradeço por tudo. E aí, pronto, já na segunda parte do versículo ele já começa, né? Porque eu não sou como os outros homens, eu não sou roubador, eu não sou corrupto. Ele começou ali, mas a oração dele foi uma oração que, e é isso que eu gostaria de destacar aqui, né? Que a oração ela também pode talvez não ser uma oração agradável aos olhos de Deus, porque esse fariseu ele começa a orar, como eu falei, ele até começa a orar bem, ele começa agradecendo a Deus, né? Quando a gente olha ali em Mateus capítulo de número 6, versículo 9, fala sobre a oração do Pai Nosso. Então a oração do Pai Nosso ela não é uma oração para ser repetida exatamente como está escrito ali, mas são princípios que Jesus ele vai pontuando, né? Agradecer a Deus, exemplo, né? Fala sobre a soberania de Deus e assim por diante. Então ele começa bem, ele começa agradecendo a Deus. Se a gente fosse olhar sobre o começo, a gente poderia falar: nossa, que oração maravilhosa, né? Está agradecendo a Deus. Deus se alegra quando alguém agradece a Ele. Mas ele provavelmente, dentro dessa parábola, aqui que nós vamos ouvir, estamos lendo, ele fala o quê? Depois ele segue, né? Porque eu não sou como os outros homens, porque eu não sou roubador, não sou corrupto. Então ele estava jogando meio que uma indireta, né? Na sua oração para o publicano, e o publicano ouvindo ali a sua oração, então não ousou nem mesmo a levantar a sua cabeça, pelo contrário, ele à distância ouvia e nem sequer olhava para o céu, mas ele confessou que ele era um homem pecador. E dentro dessa parábola que nós acabamos de observar aqui, eu gostaria de dar um breve tema já para a gente já caminhar para o final. E o tema que Deus colocou no meu coração é: melhor fazermos a oração do publicano que se arrepende do que fazermos a oração
de um fariseu que tem um coração endurecido. Então não é quem nós somos, porque aqui o texto fala sobre o publicano, né, que era costumeiramente conhecido como um roubador. A história mesmo de Jesus mesmo falou um pouco sobre os publicanos, né, de maneira negativa, ou seja, não era um mito, não era uma invenção de ninguém, mas provavelmente os publicanos, eles de repente começavam a trabalhar e de repente o camarada já estava rico, do nada, né? E a gente sabe que ninguém enriquece da noite para o dia, então provavelmente tinha essa constatação que eles realmente subtraíam, que eles eram roubadores. Mas esse publicano aqui em específico, ele se arrependeu. Esse publicano, assim como o publicano chamado Zaqueu, ele se arrependeu, e é isso que Deus quer do nosso coração, que nós venhamos nos arrepender, independentemente do que eu venha fazer, porque Deus, ele é poderoso para nos perdoar, ele é um Deus misericordioso, ele perdoa todos os nossos pecados, ele nos purifica, ele nos restaura. Então, independente do fariseu, ele era um homem religioso, um homem provavelmente conhecedor da lei. Dos fariseus eram bons conhecedores, assim como os saduceus, né, e todas as outras classes, derivações, né, religiosas que existiam naquela época de Jesus, que eram bons conhecedores, examinadores das escrituras sagradas. Mas não adianta apenas ter um conhecimento se nós não tivermos um coração capaz de reconhecer quando nós erramos, capaz de reconhecer que nós necessitamos de Deus, capaz de nos humilharmos na presença de Deus, capaz de buscarmos a presença de Deus. Só o conhecimento do fariseu não poderia nos salvar. Só o arrependimento do publicano também não. Nós precisamos conjuntar as coisas. Nós precisamos ter o conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro vai nos levar ao arrependimento sincero, e é isso que Deus quer do nosso coração. Esses homens foram para o templo, foram para um lugar específico. Nós não vamos entrar aqui nessa seara, porque nós sabemos que Jesus, ele ouve as nossas orações independentemente do lugar aonde nós estamos. Se nós estamos na igreja, Deus ouve a nossa oração. Se nós estamos na nossa casa, Deus ouve a nossa oração. Nós temos o exemplo de Paulo e Silas, que estavam presos. Então Deus também ouve a oração de uma pessoa que está preso por algum motivo. Então Deus quer que nós de fato venhamos nos humilhar debaixo da sua potente mão e não confiar, porque o versículo 9 vai dizer que Jesus conta essa parábola porque algumas pessoas confiavam na sua própria justiça. E é isso que o fariseu aqui está fazendo. O fariseu, então, ele tem esse papel de revelar que os homens muitas vezes confiavam na sua própria justiça, e nós devemos, na verdade, confiar na justiça que vem do alto, porque a Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías que a nossa justiça, ela é como um farrapo de imundícia, é como um trapo de imundícia que não serve para absolutamente nada. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala sobre a doutrina da justificação, ou seja, Cristo é quem nos justifica. Não precisamos mais nos justificar, porque Cristo no Calvário, ele já nos justificou para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero que nesse momento você se coloque de pé para nós estarmos aqui orando e agradecendo a Deus, independentemente, irmãos, de ser um publicano, dentro do contexto que nós acabamos de ler aqui, independentemente se é um fariseu, mas o importante é que nós venhamos buscar a Deus e nos humilharmos na poderosa mão de Deus, buscarmos a sua face e continuarmos adorando o nome do Senhor, porque Deus ainda tem muito a nos revelar, Deus ainda tem muito para nos ensinar. Nós estamos caminhando, né? Nós não chegamos, como Paulo diz, não que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que diante de mim estão, e avanço para ganhar o soberano prêmio da nossa vocação, a coroa da vida eterna, a qual o Senhor Jesus, quando Ele vier em glória, Ele dará a cada um que viver uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida santa, uma vida irrepreensível, não uma vida perfeita, porque nós não vamos levar uma vida perfeita, mas uma vida buscando a cada dia mais nos parecermos com Cristo, para que a glória de Deus se revele em nós que somos vasos de barro para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Pai querido Deus, muito obrigado
Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito. Senhor, nós te louvamos por cada um dos Teus filhos, Senhor, que saíram de suas casas, que vieram, Senhor, para este local, para buscarmos a Tua face, para adorarmos o Teu nome, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. A nossa certeza, Senhor, que nós temos em nosso coração é que todas as vezes que a Sua palavra é lida, Senhor, no nosso meio, é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos revelando a Tua vontade, é o Senhor falando na nossa alma, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu nos amar. Não foi nós, Senhor, que te escolhemos, porque nós não tínhamos condições, Senhor, de discernirmos o bem do mal. Nós não tínhamos essa condição, porque estávamos mortos, Senhor. Mas Cristo resplandeceu a luz do Evangelho sobre nós e nos tirou, Senhor, do império das trevas, nos resgatou, Senhor, e nos trouxe para o reino do amor do Teu Filho, a quem o Senhor nos fez, Senhor, reis e sacerdotes, príncipes, Senhor, do Teu reino. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, porque nós não éramos povo Teu, mas agora somos. Nós não éramos família de Deus, mas agora somos. Meu Deus, muito obrigado, porque quando nós estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou. Meu Deus, o Senhor nos tem purificado com o Seu precioso sangue, Senhor, e nós podemos nos apresentar diante de Ti inculpáveis, com as nossas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Continua falando em nosso coração, que a Sua palavra, Senhor, que tem o poder de nos purificar, como disse Jesus para Pedro, que eles já estavam limpos pela palavra que o Senhor a eles estava pregando. Meu Deus, a Tua palavra, ela tem o poder de nos limpar, ela tem o poder de nos fortalecer, ela tem o poder de nos sustentar, e ela tem o poder de nos salvar, Senhor, desta geração crédula. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, de alma, de corpo e de espírito, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos nesta noite e nós Te agradecemos no precioso e poderoso nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome